Semana rica em notícias. Alegações sobre os dirigentes do atual governo geram desconforto. Mais de 40 mil milhões de kwanzas desaparecem no banco. Estados Unidos da América suspende voos de alguns países da Europa. Começa agora o resumo da semana. Reportagem portuguesa sobre alegados negócios de ministros do atual governo causa mal-estar. A exibição estava prevista para a passada terça e quarta-feira, mas a TVI viu-se forçada a adiar para a data posterior para poder dar cobertura ao tema do coronavírus, que está a consumir cerca de 80% dos principais espaços de notícias das cadeias de televisão. Alegadamente, a reportagem aborda negócios de uma rede de negócio de dirigentes que gravitam à volta do diretor do gabinete presidencial, Edeltrudes Maurício Fernandes Gaspar da Costa, que se tornou o ministro que mais influência passou a ter sobre a figura do presidente João Lourenço, que o tem perdoado de sucessivos escândalos, tendo supostamente passado a ser tratado em Luanda por o novo Copelip. A reportagem aborda também negócios de familiares do ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, que responde pela pasta desde o governo de José Eduardo dos Santos, e de familiares do ministro do Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso. Em reação à reportagem, assessores informais do governo defendem-se dizendo que trata-se de um ataque sistemático que visa somente desencorajar João Lourenço a prosseguir com a luta de todos os angolanos, o combate à corrupção. Administradores do banco causam prejuízo de mais de 40 mil milhões de kwanzas e desaparecem. O Tribunal de Luanda nomeou como representantes especiais do banco os seus acionistas, nomeadamente Kundi Payama, o Banco Econômico e a Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas. Isto por desconhecer o paradeiro dos antigos responsáveis do Conselho de Administração, indicados como causadores do rombo financeiro. Mais de 40 mil milhões de kwanzas é o montante estimado do prejuízo financeiro que o banco registrou até o momento em que cessou definitivamente a sua atividade, a 6 de fevereiro do ano passado, e os seus administradores estão em parte incerta. Estão no momento a decorrer os trâmites legais para um processo judicial movido pela Procuradoria-Geral da República contra o aludido banco. O rombo financeiro resulta de um acordo com a nossa fonte, na maioria dos casos de créditos atribuídos a determinadas pessoas singulares ou coletivas sem cumprir rigorosamente as normas bancárias, entre os quais a apresentação de garantias. Na esperança de proporcionar à contraparte a possibilidade de contestar a acusação ou negociar, foram realizadas as diligências para notificar os administradores que geriram a instituição na época em que ocorreu a falência técnica, mas sem sucesso. Os oficiais de diligência não conseguiram localizar o paradeiro do antigo PCA do banco, José Aires Vaz Rosário, e dos seus auxiliares diretos, Valdemar de Vasconcelos Augusto, César Joel Gonçalves Cardoso, Jerônimo Mateus Dias Francisco, Agostinho Manuel Durães Rocha, Antônio Luís da Graça Gameiro e Sabino Mauro das Neves e Silva. Em função disso, em cumprimento da lei, o Tribunal divulgou a segunda convocatória pública a 4 de março do corrente ano, onde a secretária judicial Luísa de Olinda Paiva anuncia que, por orientação do juiz da causa, Osvaldo Chicossi Braga Malanga, foram nomeados os acionistas Kundi Payama, o Banco Econômico e Caixa de Segurança Social das Forças Armadas, como representantes especiais, conforme o disposto no Código de Processo Civil. Presidente da CNE propõe sobrinho para o cargo de diretor financeiro. O novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, Manico, endereçou há 2 semanas o sobrinho, Domingos Pinto Azevedo, o convite para ocupar no futuro o cargo de diretor de Administração e Finanças e Logística da CNE, em substituição de Felisbela Antônio Lucas Dula de Seita, Bela. No dia 5 de março, Manuel da Silva, Manico, assinou um despacho a exonerar Felisbela Antônio Dula de Seita, Bela,
e no mesmo dia assinou um outro despacho nomeando Daniel Catumbela Rodrigues de Faria para as funções de chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças em substituição de Ricardo Kingane André Sebastião. Num outro despacho, Manuel da Silva ordenou que o novo chefe do Departamento das Finanças, Daniel Faria, acumulasse também as funções de diretor interino de Administração e Finanças e Gestão de Pessoal da CNE até a nomeação do futuro diretor efetivo. A iniciativa de nomear, por enquanto, um diretor interino para as finanças é, segundo explicações, destinada a evitar alaridos à volta do sobrinho, Domingos Pinto Azevedo, que o presidente da CNE reservou para o referido cargo. PGR reitera a natureza criminal do processo contra Kangamba. A Procuradoria-Geral da República esclareceu esta semana que o processo contra o empresário político Bento Kangamba é de natureza criminal e não civil, como se comentou a semana passada. Ao esclarecer o caso em conferência de imprensa, o diretor nacional da Investigação e Ação Penal, Vanderlei Bento Mateus, disse que Bento Kangamba terá cometido atos criminosos que resultam de duas manobras fraudulentas que representam fortes indícios de falsificação e, por essa razão, o processo tornou-se de natureza criminal ao invés de ser civil. Sobre a sua detenção, apesar de ser general na reserva, afirmou que correu dentro dos marcos da lei e não goza de nenhum fórum especial, pois ninguém está acima da lei, com todo o respeito que temos pelos generais. O diretor nacional de Investigação e Ação Penal detalhou que Kangamba foi detido porque apresentava perigo de fuga, uma vez que foi notificado a 27 de fevereiro para se apresentar no dia 3 de março e notou-se que antes de se apresentar, os seus movimentos seguiam para Benguela, Huila e Cunene, em direção à fronteira com a Namíbia. Covid-19 já matou mais de 4.500 pessoas no mundo e infectou mais de 124.000. O número de pessoas infectadas desde dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 124.101 e o número de mortes subiu para 4.566. Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 12.462 casos e 827 mortes, o Irão, com 9.000 casos e 354 mortes, a Coreia do Sul, com 7.755 casos e 60 mortes, e Espanha, com 2.128 casos e 47 mortes. Desde terça-feira, a Albânia, a Suécia, a Irlanda, a Bélgica, o Panamá e a Bulgária registraram as primeiras mortes no seu território. Brunei, Honduras, Bolívia, Costa do Marfim e Turquia confirmaram os primeiros casos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou esta semana a doença Covid-19 como pandemia. Estados Unidos da América suspendeu voos de alguns países da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão de todos os voos oriundos de países da União Europeia para prevenir a propagação do novo coronavírus. A medida entrou em vigor recentemente e irá durar pelo menos 30 dias. No entanto, as restrições não se aplicarão ao Reino Unido. O presidente do Conselho Europeu disse que é preciso evitar a disrupção econômica após os Estados Unidos terem suspendido os voos provenientes da maioria dos países europeus, medida que foi avaliada pela União Europeia. Horas depois de Donald Trump ter anunciado tal medida, o presidente do Conselho Europeu garantiu que a União Europeia está a tomar todas as medidas necessárias para conter a propagação do Covid-19, limitar o número de pessoas infectadas e apoiar a investigação, tentando assim responder às inquietações manifestadas pela administração norte-americana. Chegamos ao final de mais um resumo da semana. O manifesto adverte: lave bem as mãos e com regularidade. Evite estar em locais com aglomeração de pessoas. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos. Subscreva o nosso canal do YouTube e ative o sino das notificações. E não se esqueça, visite o nosso site. Até para a semana.